Então, eu acho que existe um problema meio de raciocínio, assim, que as culturas eurocêntricas, sem querer fazer essas generalizações meio bobas, assim, mas elas têm um equívoco básico de como a gente entende o mundo, que é achar que nós somos indivíduos. A gente até muda um pouco, mas nós somos mais ou menos estáveis, e a gente até tem umas contradições internas, umas tensões, mas nós mais ou menos somos uma coisa só. Ainda que, enfim, complexa, mas é uma coisa só. E aí esse indivíduo poderia se relacionar com outras pessoas, mas mais ou menos como várias dessas entidades autocontidas se relacionam umas com as outras. E adicionalmente a gente herdou uma visão de mundo que é meio aquela visão do Hobbes de que o mundo é uma guerra de todos contra todos e de que para isso que precisaria de um governo para controlar e tal, mas a visão básica de mundo é que está todo mundo competindo entre si e que se soltar a coleira todo mundo se mata. Então, a gente tem uma visão meio doida da realidade, assim, e inclui essa ideia do que é uma pessoa. Então, quando a gente diz nós já somos relação, isso já é uma visão mais lúcida, só que a gente às vezes não entende bem o que é isso, assim, é como se fosse juntou nós seis, esses seis pontinhos, e aí nós estamos em relação. Só que é mais do que isso, assim, a gente não vê como que a gente surge, ou para usar o nome do podcast, né, como que a gente coemerge nesses espaços que tem uns para os outros e a gente vai nutrindo, e isso que nós somos vai surgindo nesse jogo de espelhamentos e de possibilidades. Então, nós somos relação mesmo nesse nível muito profundo, para muito além de eu me relaciono com vocês, né? No nível de que cada ponto do nó, cada parte da rede surge na relação com as outras. Então, pegando isso que você falou, Marcos, acho que dá para entender que a gente, o que é que está por trás das relações a gente se constitui a partir disso, né? Sem É, isso a gente nem é, ou a gente não seria, exatamente. né? Então, É. é nesse nível, né, que você está trazendo, né? Ou seja, viver cuidando da rede, compaixão não é só uma estratégia para ser mais feliz, ou amor, ou alegria, equanimidade, não são só estratégias. Eles são modos mais realistas também, eles estão em harmonia com como as coisas são. Não no sentido de que eles representam a realidade certinho e tal, mas no sentido de que eu cuidar da rede é eu cuidar daquilo que me constitui. E é cuidado coletivo também, aí tocando no ponto que você falou, né? Porque o que me constitui, mas também que constitui o outro, e que, pensando isso de uma maneira ampla, que constitui a cultura, que constitui a sociedade, todo o universo que a gente vive, do bom e não bom, né? Quando a gente fala em rede, a gente tende a pensar muito em rede de pessoas, né? Mas o quanto a gente pode ampliar esse conceito e essa cadeia de interdependência, né? E, e ver o quanto ela é muito mais ampla e o quanto essa cegueira dessa amplitude está meio que prejudicando a gente, né? A gente aí está vivendo essa emergência climática e começando a ver a sexta extinção em massa, né? Essa semana até o pica-pau dos desenhos foi declarado extinto. E, e a gente não percebe o quanto, tipo, não tem essa fronteira nítida, né? O Marcos colocou como a gente tem essa ideia de indivíduos autônomos se relacionando, mas né, nem seres autônomos se relacionando, né? Tipo, o ar que a gente respira, a comida que a gente está comendo, tudo isso está imerso, isso já é relação, né, também. E está imerso em uma teia de relações infinitas, de seres infinitos, né? Infinitos assim, não dá para abarcar. E a gente, ao não se dar conta disso, eu estava vendo esses dias 6 milhões de mortes por ano por poluição do ar. Imagina, que é justamente a cegueira do quanto a gente está dependendo, né, disso, dessa nutrição da coisa mais básica, que é o ar. E acho uma boa metáfora para a gente ver isso, assim, o quanto a gente não tem como fugir dessa dimensão de inter-relação e o quanto a gente precisa que elas sejam realmente nutridoras, né, em todos os sentidos, seja nesse campo interpessoal, no campo da própria troca com a natureza, né?
do ar, do alimento que a gente come. Está tudo imerso nisso, né? A base é isso.